Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das histórias de transformação mais impactantes que existem, a de Saulo de Tarso. A ideia aqui é usar essa jornada dele como uma meditação mesmo, sabe? Para a gente pensar sobre o que é uma mudança radical e como um momento, um único encontro, pode virar a vida de alguém de cabeça para baixo. E para começar, já lanço uma pergunta que vai ser o nosso guia. Será que alguém pode mudar, tipo, completamente? Mudar de verdade, da raiz? Guarda essa pergunta aí, porque a história de Saulo com certeza vai mexer com essa ideia. Então, vamos lá. Quem era esse homem antes de tudo? Antes de ser o apóstolo Paulo, ele era Saulo. E olha, a descrição que a Bíblia dá dele é forte. Diz que ele respirava ameaças e morte. Não era só alguém que não gostava dos cristãos, não. Ele tinha uma missão oficial, com documentos e tudo, para ir até Damasco e prender todo mundo que seguisse esse novo caminho. E aqui, bom, a imagem fala por si, né? De um lado, Saulo, o perseguidor, do outro, Paulo, o apóstolo. É um contraste absurdo. A gente está falando de uma virada de 180 graus. A grande questão é, como? Como uma pessoa sai desse ponto e chega nesse outro, tão oposto? Tudo acontece, claro, na famosa estrada para Damasco. Imagina a cena. Saulo tá lá, viajando, super focado na sua missão de caçar e prender pessoas. Ele mal sabia que aquela jornada, que começou com o objetivo de aprisionar os outros, ia terminar com a libertação dele mesmo. E é nesse ponto que a história dá uma guinada. Saulo está quase chegando no seu destino com a missão toda planejada na cabeça quando, do nada, algo completamente inesperado acontece. E não era uma luzinha qualquer, não. A Bíblia fala de um resplendor que veio do céu. Uma luz tão forte, mas tão forte que derrubou Saulo no chão. Pensa no impacto disso. É uma intervenção divina, total. A missão dele parar ali, na hora, de um jeito super dramático. E no meio daquela luz toda, ele ouve uma voz. E a pergunta que a voz faz é... Nossa, é muito pessoal. A voz não pergunta, por que persegues meus seguidores? A pergunta é direta. Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento, a ficha cai. A luta dele não era contra um movimento, era contra uma pessoa, contra o próprio Cristo. O resultado imediato desse encontro, Saulo fica cego. É uma ironia, né? O homem que achava que enxergava a verdade com tanta clareza, de repente não vê mais nada. Mas é justamente nessa escuridão física que uma nova luz, uma nova visão começa a se formar por dentro. E foram 3 dias assim. 3 dias, imagina o que é isso. Sem enxergar, sem comer, sem beber. É uma vulnerabilidade total. Um tempo de desconstrução mesmo, sabe? Onde tudo o que ele tinha era o silêncio, a escuridão e a lembrança daquela experiência avassaladora. Bom, enquanto Saulo está lá, nesse processo todo, a história muda de foco por um instante e vai para dentro da cidade de Damasco. Lá, Deus fala com um discípulo, um cara chamado Ananias. E a missão que ele recebe é, para dizer o mínimo, chocante. Vai lá e encontra o Saulo. Sim, aquele Saulo, o homem mais temido de todos. E a reação do Ananias é a mais humana possível, né? Ele basicamente fala: Senhor, tem certeza? Eu ouvi as histórias sobre esse cara, sei o mal que ele já fez. Ele tem autorização para prender todo mundo aqui? A reputação de Saulo era péssima e a tarefa de Ananias parecia um bilhete só de ida pro perigo. Mas aí vem a resposta de Deus, que é o grande ponto de virada. Deus redefine Saulo na frente de Ananias. Ele não é mais o perseguidor. Agora, ele é um vaso escolhido, um instrumento selecionado para uma missão gigante. É a reviravolta que ninguém esperava. E o Ananias, mesmo com medo, vai. Ele obedece, encontra o Saulo, coloca as mãos sobre ele e pronto. A visão de Saulo volta na hora. E a mudança não é gradual, não, é papum. O texto bíblico conta que ele logo em seguida já estava nas sinagogas pregando. O perseguidor virou pregador, assim, de uma hora para outra. Ok, agora vamos parar um pouco para pensar no porquê disso tudo. O que foi que causou uma mudança tão radical? Não foi um debate, não foi um livro que ele leu, não foi um argumento que o convenceu. E aqui está o coração da nossa reflexão de hoje. Conhecimento, Saulo tinha de sobra. Ele era fariseu, um expert na lei, sabia as escrituras de trás para frente. Só que todo esse conhecimento não o mudou. O que o mudou foi uma coisa, uma experiência. Uma experiência pessoal, real, poderosa.
E talvez essa seja a grande mensagem aqui, né? O conhecimento é importante, claro, mas a transformação de verdade, aquela que mexe com a nossa identidade, muitas vezes vem de uma experiência. Um momento que Deus permite na nossa vida e que, nossa, tem o poder de virar tudo de ponta cabeça. E com isso a gente volta para nossa pergunta lá do começo, só que agora com outra bagagem. A questão não é só se a mudança é possível, mas o que causa essa mudança? Que tipo de encontro, que tipo de experiência tem o poder de refazer alguém por dentro? Fica aí a pergunta para a gente continuar pensando.